So, welcome everybody. Thank you for coming to the session. I would like to start by acknowledging the land. I'm going to do that in two ways. I'm going to do that the way that the Musqueam have asked us to do it, acknowledging that UBC is located on unceded traditional ancestral territory of the Musqueam people who are speakers of the Ho'okame'o language. And I'm going to do that also in the Brazilian way that I learned from Guarani people. Which is an acknowledgement consisted of 4 parts. So the first part is the acknowledgement of the land as a living entity, not property, not resource. It's the provider of life for all of us and the reason why we're here. The second acknowledgement is the acknowledgement of our ancestors, those who have come before and those who have yet to come. And this brings a responsibility to what we're going to be talking about today here in relation to the Amazon. The third acknowledgement is the acknowledgement of those who have enabled the creation of this space. So I need to thank a number of people, including my department head, Mona Gleason, who really jumped to the opportunity to support this event. So the Department of Educational Studies is one of the sponsors. Our dean, Lai Frank, who also was very happy to support this event, so the Faculty of Education. And the unit for Indigenous Education also provided resources that made this event possible, so thank you very much for that. And the Musagetes Foundation that also contributed to the flights that brought the Indigenous people who are here. So we don't have only Chief Ninawa, we also have Mama Maria, who's from Peru, who's at the back. Hi, Mama Maria. And we will have more people coming. Mama Maria and Ninawa will come back too because we have a collaboration, a research and education collaboration with UBC. And the last acknowledgement that we have in Brazil is the acknowledgement that we are all parentes, we are all kin, we are family, not just humans, but humans and non-humans, and that also adds a layer of responsibility in relation to what we're going to be talking about here. So I would like to introduce you to Chief Ninawa Hunikui today, and to Renato Pereira, who is the translator today. And I see Sharon reminding me that I forgot to say that there is a cloth bag at the end of the room on a chair. If you want to make a contribution to the Hunikui Federation at the end of this event, please use that bag for the contribution. Another way that contributions can be made is that we have handcrafts that were created by women in communities in Peru and in the Hunikui community for sale at the end, at the table that Mama Maria and Aurea and other people are looking after. So there are 2 ways to make this contribution if you feel inclined to do so. So, have I forgotten anything else? No. No? Okay. So, Ninawa, could you please come and take the seat? Thank you. Tem que sentar lá? Yeah. Ok. Senta no meu lado. Ok. So, Renato. Vamos lá, Renato. Ah. Ok, quer que eu use o microfone? Pode usar o O microfone. microfone para cantar e depois Tá dá bom. para Renato para traduzir. Tá bom. Não precisa também, não, para cantar, não. Você que sabe. Boa noite a todos e a todas. Good evening, everybody. Oh, é boa tarde, né? Or good afternoon. Para ver se vocês estavam atentos mesmo. Just checking if you are paying attention. Tá dando para ouvir os lados? Can you hear well from both sides? Ah, ok. Então dá para falar sem o microfone. Okay, so good. So we can talk. Então, agora para começar, muito boa tarde a todos e a todas. So just to start with, good afternoon, everybody. Quero agradecer nesse momento o nosso grande espírito, I want to thank at this moment our great spirit por esse momento que se torna um momento muito importante para cada um de nós. for this moment that is a very important moment for each one of us. Agradecer a vinda de cada um de vocês, Thank you all for coming here.
Agradecer à organização, as pessoas que se mobilizaram para organizar esse momento. Thank all the people that organized for us to be here today. O meu nome é Ninauá. My name is Ninawa. Eu sou liderança no meu povo Runicuim, I'm the leadership of the Hunikui people. presidente na Federação Runicuim, I'm the president of the Hunikui Federation. Com uma responsabilidade de representar 15 mil, um pouco mais de 15 mil Runicuim no estado do Acre. So I'm responsible to represent over 15,000 Hunikui in the state of Acre. E 12 territórios Runicuim, And 12 Hunikui territories, que está ocupado por 104 aldeias Runicuim, where you can find 104 Hunikui villages. mas também somos um povo binacional. We're also a binational people. Temos um pouco mais de 3 mil Runicuim no lado do território do Peru. We have a little over 3,000 Hunikui people also in Peru. E eu viajei como 29 horas da minha comunidade para chegar até aqui. So I've traveled around 29 hours from my community to get here today. Para poder fazer essa viagem, eu vim de barco, And in order to do this trip, I had to start it on a boat. de carro Also did it by car e de avião. and then by plane. E aqui ainda andei no trem. And here I also use the train. Mas quero... e eu vim de tão longe com uma grande missão And I've come from so far away with a great mission de poder compartilhar com cada um de vocês to share with each one of you informações que para nós, lá na região amazônica, no Brasil, so to share information that for us in the Amazon region, são informações muito importantes que a gente tem que compartilhar fora da Amazônia. information that we consider to be very important that needs to be shared outside of the Amazon region. E eu quero começar dentro do nosso tema da apresentação, neste momento, So I would like to start inside this topic of our talk today. Fazer um contexto de quem somos nós enquanto um povo, um dos 16 povos que vive no estado do Acre e mais de 200 povos da Amazônia e os 307 povos no Brasil. Wow, just a second. Okay, só um segundo. Okay, so just to give a context of who we are, because we are one of the 16 people in the... Uma das 16 pessoas onde? São 16 povos indígenas no estado do Acre. Okay, so one of the 16 peoples in the Acre state, one among the 200 indigenous peoples in the Amazon, and one of the 307 people in the whole of the country. E de dizer para vocês que o Brasil tem 519 anos de colonização. And also say that Brazil has 519 years of colonization. E no estado do Acre, o meu povo, Runicuim, nós somos um povo que temos um pouco mais de 100 anos de colonização. And in the case of my people in the state of Acre, we have a history of colonization that spans a little over 100 years. E durante esses 100 anos de colonização, 60 anos, o meu povo viveu um momento de muito massacre. So throughout these 100 years of colonization that my people experienced, we had 60 years of massacre. Primeiro foi a invasão dos nossos territórios, a apropriação dos nossos territórios quando os colonizadores chegaram. And the first was the invasion of our territories and the appropriation of those territories by the colonizers. Depois teve a escravidão do meu povo, quando foram utilizados como mão de obra para poder fazer a formação dos seringais. And then later, also slavery work
in which my people was submitted because they were used as a workforce for the formation of for the rubber exploitation. Nesse período a gente chama do período do cativeiro porque o nosso povo não tinha liberdade, então vivia sobre a tutela dos seringueiros. So this period we call it the captivity period because my people did not have any freedom, and they would be under the control of the rubber exploiters, the rubber lords. Na verdade, o termo não é seringueiro, era o seringalista, né? As pessoas que eram os patrões. Yeah, because okay, this is an interpretation note. He's using very specific terms, specific in terms of the Brazilian context. He's using another term that not only the rubber, they were not just the rubber lords, but also there were people that were like the bosses of the region. Sorry? Rubber? No, the bosses. Yeah, there were people basically controlling the exploitation and the trading of the rubber in the region. Yeah, so he's adding that element to that. Okay, that's a good term. Thank you. So the rubber barons. Yeah. Thank you. Tá. E o segundo momento que foi muito marcante na história do meu povo foi quando tivemos o contato com as igrejas, com a evangelização. And a second moment that was very crucial for my people was when my people got in touch with churches. So when they started the process of evangelizing. E nesse período da colonização com relação à questão da evangelização, o nosso povo, meu povo foi proibido, era proibido de falar na sua língua, proibido de fazer as suas cerimônias espirituais com as medicinas, So during this period of the evangelization, my people was forbidden to use their own language, also to practice their religious ceremonies, their sacred ceremonies. Nós não tínhamos liberdade de fazer a agricultura porque os homens tinham que trabalhar para poder garantir a alimentação das crianças, dos anciões que não conseguiam trabalhar e das mulheres que ficavam sobre os cuidados daqueles barracões. So we were not able to practice agriculture, to do our own agriculture, because our men had to go and work in order to provide for the women and for the children of our villages. E então, durante esse período que foi bem mais forte do massacre, hoje ainda existe pessoas do meu povo, os anciões, que foram marcados na época como de propriedade de algum seringal, né? So, and still about this period of in which my people suffered the massacre, they're still elders today that they still carry the mark. They were branded as belonging to a certain rubber baron. Mas no momento atual hoje, eu tenho assim muito orgulho de fazer parte desse povo, porque nós somos um povo que resistimos toda essa colonização. So, in this current moment, I'm actually very proud to be part of this people because we are a people that resisted, that have been resisting colonization. E conseguimos manter muito de nossas tradições, mesmo sendo elas proibidas, nós conseguimos manter e hoje somos um povo que mantemos a nossa tradição. So we have managed also to preserve our traditions despite all this. Falamos a língua materna. We speak our mother tongue. Temos hoje muitos líderes espirituais ainda, que são detentores dos conhecimentos das medicinas tradicionais. So we still have many spiritual leaders who also carry the knowledge of the medicinal knowledge. E uma das características do meu povo, que identifica o meu povo, são os grafismos que nós temos.
So one of the characteristics that also identify my people, it has to do with the designs that we use. que são um trabalho das mulheres. And this is a work done by women. E essa reorganização do meu povo só veio acontecer mais direto a partir da Constituinte de 88, que foi uma renovação da Constituição Federal no Brasil. So, and this reorganization of my people was made possible after the new Brazilian Constitution that came into effect around 1988. E que isso nos trouxe novamente uma garantia, através da legislação, de retomar alguns territórios tradicionais. So there was a guarantee through the constitution of the country that we could take back some of our ancestral land. De ser reconhecido a nossa forma de se organizar That our way of organizing our being would be recognized através da educação, da saúde through education, health system, e de manter ainda a existência das nossas tradições. and also to preserve our traditions. Foi quando o nosso povo começou a ganhar mais uma liberdade que a gente chama o tempo do direito. So this is a moment that our people gain more freedom. This is a period that we call the period of rights, of law. E ampliando um pouco com relação a isso, nós começamos a retomar alguns territórios tradicionais que foram reconhecidos pelo governo brasileiro, que a gente chama de demarcação. So we start recovering some of our ancestral lands, and which was recognized by the Brazilian government through a process that we call demarcação, land tenure. Né? E com a demarcação das terras indígenas, hoje o meu povo faz a proteção de um território, juntando os 12 territórios, um pouco mais de 400 mil hectares de terra, de floresta. Okay. So through this process of land tenure, my people was able to form these two territories that represent actually over 400,000 hectares of land of forest. Que esses territórios estão divididos nos 5 municípios, que é no município de Jordão, So these territories are divided into 5 different municipalities. So the first one being Jordão, Marechal Thaumaturgo, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Tarauacá, Feijó, Feijó, Santa Rosa no Purus. Santa Rosa, no Purus. No Purus. Isso num espaço geográfico, num território brasileiro, né? And this is all within the Brazilian territory. E no Peru tem mais 7 comunidades, In Peru, we have 7 more communities com um número bem mais reduzido de território. with much smaller size of when it comes to territory. E vivemos ainda da agricultura de subsistência, da caça e da pesca. So we still live off the agriculture the things that we do in order to survive, from fishing as well and hunting. E a população Runicunha hoje, a maioria, como quase 80%, pouco mais de 70%, formado pelos jovens. And the Hunikui population today, we can say that around 70 or over 70% of these people, they are young people. E um pouco essa introdução do que hoje como vem sendo desde o contato até hoje a história do meu povo. And the history of my people, from the moment that we had the contact with the rest of Brazil, up to today. Essa é a história, é a realidade de todos os povos que foram colonizados, né? This is the history. This is also the reality of all the indigenous peoples that have been colonized. Então todos os povos passaram por esse processo durante a colonização. All these peoples have been through this similar processes through colonization. E hoje tem um novo modelo que nós consideramos como a colonização moderna. And today we have a new model of colonization, which we call a modern type of colonization. E aí eu quero falar um pouco dessa colonização moderna a partir de um contexto geral na região amazônica.
And today I would like to talk a little bit about this modern kind of colonization using the broad context of the Amazon. Como eu falei a região amazônica brasileira, na verdade, a região amazônica na América do Sul, As I mentioned before, the Amazon region in South America, hoje, para o mundo inteiro, nós temos uma... se tu puder colocar no teu celular, acho que me ajuda mais. Acho que tu colocar no teu celular me ajuda mais, só para me coordenando aqui um pouco. Obrigado. Considerada como o pulmão do mundo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, não sei se alguém não ouviu falar ainda essa frase, né? it's being said to be like the lungs of the world. I don't know if some people here haven't heard this before, but that's what it's normally referred to. E é considerado esse pulmão do mundo não só pela quantidade do oxigênio que é emitido no nosso planeta. And it's considered to be the lungs of the world not only because of the amount of the oxygen that is produced in the world, but mas por ser também uma das maiores partes dentro desse planeta de floresta ainda, but also because it's one of the places in the world where we find a huge amount of forest. Que tem uma das maiores biodiversidades do planeta. It has one of the greatest biodiversities of the planet. Também tem um dos maiores lençóis freáticos de água doce do planeta. It also has one of the greatest amounts of fresh water in the world. Né? E por conta dessa riqueza que a Amazônia tem essa grande importância para as nossas vidas. And because of all this wealth that can be found in the Amazon, that's why it's so important for our lives. E aí esses 9 milhões quadrados de região amazônica está envolvendo, como falei, a América do Sul no modo geral, entre os 9 países da América do Sul. So there's qual que é o tamanho da São 2 milhões de quadrados, né? 2 milhões de milhas quadradas. Não, milhas quadradas. So this 2 million square miles of forest. It's something that covers a huge part of South America, and it spans along 9 países? São 9 9 countries. países. Sim. It spans over 9 countries. Sim, e desses 2 milhões, 2/3 está dentro do Brasil. And 2/3 of this of the Amazon is located within Brazil. E a região amazônica, ela é responsável pela produção, pela acumulação da maior quantidade de carbono e a produção de oxigênio. And the Amazon region is responsible for the greatest accumulation of carbon and also the production of oxygen. Que isso traz um equilíbrio, porcentagens muito importante para o equilíbrio humano, para o equilíbrio ambiental. And which is very important in terms of for the equilibrium, for the balance that it brings for human terms or for the environment. E nos estudos, 15% de toda esses recursos que são importantes para a vida, ela está produzida na região amazônica brasileira. So in studies, studies mention that 15% of all these resources are important for human life. They can be found in the Amazon forest. E uma coisa que é importante socializar com vocês, que a Amazônia, enquanto uma das maiores mantedora dos lençóis freáticos da água doce, como 80% da água doce da Amazônia, a população hoje se utiliza apenas 7%. So, 80%? De 80% da água doce que é produzido na Amazônia, hoje se é utilizado apenas 7% por conta da poluição. Okay,
So the Amazon region has a huge amount of fresh water, and out of the 80% of fresh water that is available for human consumption, only 7% is used, and that has to do also with the fact that there's a lot of this water that has been contaminated. E aí isso está distribuído durante esses 20 bilhões de litros de água que é produzido, né, pela região amazônica. So this is, okay, so 20 milhões de litros. So in this, Bilhões another de point litros. is the fact that the Amazon forest produces 20 million liters of water per day. 20 milhões de litros. Desculpa? Apparently it's billion Um, water. okay, so 20 billion liters of water per day. E tudo isso só existe, esse grande bem comum para a humanidade, por conta da preservação das áreas que são protegidas e principalmente dos territórios tradicionais dos povos indígenas. And all this wealth, all these resources that are being preserved for human beings, this is only made possible through the protected areas and also the ancestral lands of indigenous people. Uma das coisas que hoje nos faz, enquanto líder de nosso povo, é poder chegar em outras localidades As leaders of our people, in order to get to other places, é exatamente para dizer que toda a dificuldade de utilizar recursos naturais, né? E eu vou dizer por quê. um, Okay, so my people doesn't use natural resources to refer to the Amazon. okay, it's just there's a difficulty in terms of referring to these to the Amazon as like natural resources because my people does not use this vocabulary to refer to the Amazon. Eu vou até me levantar. I'm even going to stand É, up. por que que eu tenho dificuldade de falar são recursos naturais? Porque Why is na, it difficult for me to refer to these things as being natural resources? porque na tradição do nosso povo, em que os anciões nos ensinaram, And in the tradition of our people and in the way that we were taught by the elders, é que tudo isso, terra, água, floresta, ar, is that all this, the land, the air, the water, the forest, fogo, fire, isso nós não utilizamos, não usamos esse termo como recursos naturais. we E don't refer to them as being simply natural resources. porque isso para nós são seres sagrados. Because for us, they are sacred beings. E é por isso que a dificuldade de usar esse termo de recursos naturais. And that's why it's hard for us to refer to them as being just natural resources. E de dizer que um pouco, esses seres sagrados, esse bem que é comum para todos nós, seres vivos, So the sacred beings, all this goodness that is important for all of us human beings, ele está passando, já vem ao longo de alguns anos, sofrendo grandes ameaças. so it's been a while now that it's been suffering many threats. Por exemplo, a exploração do petróleo tem se aumentado a cada ano. For example, the exploitation of oil has increased every year. A exploração do minério, a exploração madeireira, The exploitation also of the logging industry, the mining industry, a construção de grandes hidrelétricas, the construction of huge hydro plants. na verdade, são ações que são chamadas pelo sistema de desenvolvimento, que é esses grandes empreendimentos que são levados para dentro, principalmente para dentro da região amazônica.
So all these things are named as development, as by this big entrepreneurial initiation or initiatives. E tudo isso tem se levado, tem colocado em ameaça vidas, And all this so-called development is actually threatening lives, e vida no modo geral, na cidade, life in general in the cities, porque se acabarem, por exemplo, destruindo toda a biodiversidade que nós temos, e principalmente na Amazônia, because if they end up destroying all the biodiversity that we have, especially in the Amazon, o planeta inteiro entra nesse grande colapso, nessa grande desaparecimento, inclusive de muitas partes da própria humanidade mesmo. the whole planet will collapse, and there will be the disappearance of a lot of life on the planet, including human life. including human life. E principalmente agora no Brasil, nós temos uma nova governança Especially now in Brazil, that we have a new type of government em que tem colocado na frente esses projetos que são o projeto, como eu falei, o projeto do desenvolvimento, do progresso, a government that has favored these types of projects in the name of development and progress, que é entregar a Amazônia para a exploração petroleira, which is essentially just giving up Amazon for the oil industry exploitation. inclusive o Estado Nacional do Canadá investe recurso com relação a isso na América do Sul, Including the nation state of Canada also invests money in this mining industry in South America. como também que a região amazônica é uma região que tem ainda reduzido, atualmente hoje ainda está reduzido a exploração para a agropecuária e também para o agronegócios. Está reduzido. Ainda é muito pouco ainda a presença, né? Ainda tem muita And preservação. also the presence, even though it's a small presence for now, also the agribusiness and agronegócio. agronegócio. Of the agribusiness. Yeah. Sim, porque o nome já diz tudo, que é grande escala para negociar, são agros, né? São agro para negociação, então é plantio de soja que So we're talking about just a big business, for example, for the soybeans. Então, eu estou tentando dar um pouco essa visibilidade do porquê que hoje essa Amazônia, esses sagrado, estão sobre ameaças. So I'm giving sort of an overview just so you can understand why the Amazon, why these sacred beings are under threat today. E que dentro da floresta amazônica também não tem só os animais, ou só as árvores, ou só os rios que estão sendo poluídos quando se faz a mineração, a exploração madeireira, então se contamina esses rios também. So, and inside the Amazon forest, we're not just talking about the animals and the rivers and the trees. In the case of the rivers, the water that is being contaminated by the mining industry. Mas também tem as vidas humanas, We're also talking about né? human life, porque temos muitas comunidades tradicionais e também temos os povos indígenas. because we have many traditional communities and also the indigenous peoples there, Inclusive povos indígenas que não têm um contato com a sociedade fora. including uncontacted indigenous peoples. E ainda não sabem como se defender dessas grandes que tem uma liderança da Amazônia, que é o Davi Copenau, ele fala esse grande monstro. So there's a leadership in the Amazon. His name is? O nome dele? É o Davi Copenau. Davi Copenau, that refers to this threat as being like the big monster. So these uncontacted people, for example, they don't know how to protect themselves from the big monster. Tá, mas aí, perante tudo isso, a gente se pergunta, o que a gente vai fazer? So in the face of all this, we ask ourselves, what can we do? What are we gonna do? E nós, enquanto povos originários,
So as indigenous peoples, No caso do meu povo Runicuim, ao longo de alguns anos, nós temos feito várias reflexões e análise de tudo isso que está acontecendo. so in the case of my people, the Hunikui people, we have been doing a lot of reflecting and also discussing all these things that have been happening. E nós fazemos essa nossa reflexão sempre utilizando do sagrado através das medicinas tradicionais. So we do all this reflecting process by using the sacred, through the sacred, using the medicinal plants that we have. E é o que uma das ações que nós temos como solução. That's one of the actions that we use towards solutions. E como é que os nossos anciões chegaram a essa conclusão? And how did our elders reach this conclusion? É porque hoje o planeta inteiro está adoecendo. It's because the whole planet today is getting sick. A ação humana está adoecendo o planeta com a ganância. The human action is sickening the whole planet through its greed. Com a ganância apenas de terem lucros nas empresas, nos bancos, A greed that is the focus of banks, of big corporations, e para poder manter isso que chama de economia cada vez mais progredindo, tem que se destruir alguma coisa. and for them, their logic is that in order to keep this progress going forward, it means that you have to destroy something. Mas as medicinas sagradas, medicinas tradicionais, elas são parte para poder a gente recuperar essa grande doença da humanidade. But the traditional medicinal plants are used in order to restore what is getting sick. Nós fazemos um trabalho que nós chamamos de conscientização, de expansão da cultura, com o foco de fazer a conscientização humana. So we do a type of work that we call the expansion of cultural expansion, and that has to do with also with awareness. E essa conscientização humana é nós mesmos saber, procurar se aprofundar para saber quem somos nós. And as part of this human awareness, we're talking about also the understanding of who we are, O que nós fazemos aqui nessa terra, nessa vida, what are we doing here on this planet, in this life, e aonde nós queremos chegar. and where are we going to go to, where we want to go to. Essa autorreflexão que cada um de nós devemos fazer, This self-reflection that each one of us should do, isso também nós estamos chamando que nesse momento atual em que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar alguma atitude. so this is something that at this current time, this is something that is calling us to take action. E uma delas é essa que eu estou falando. O meu povo nós decidimos. And one of them is what I'm saying that in terms of my people, we have decided Fortalecer os nossos conhecimentos com a espiritualidade ancestral do nosso povo. Isso fazendo com que os nossos anciões que nós temos ainda repassem esse conhecimento para as nossas futuras, para os jovens que nós temos hoje. so strengthening our knowledge through sacred practices, and in a way that our elders are also passing on this knowledge to the new, to the younger generations. E que essa é uma grande interrogação para cada um de nós, And this is a big question for each one of us. né? Como cada um que está aqui dentro dessa sala quer um mundo para o seu filho e para o seu neto futuramente. So what kind of world does each one of us here in this room would like for, for our children and for their children? E essa
for their child, for the next generations. Nós temos grandes, gigantescos desafios nas nossas vidas. We have gigantic challenges in our lives. E que esses desafios, às vezes, nos traz um outro desafio, que é saber como nós vamos, muitas das vezes, ter que se desligar de muitas coisas que nós achamos que estamos fazendo o bem. And these challenges, they actually lead to a different kind of challenge that is also assessing all these things that we have been doing that we think they are good. E às vezes não é uma coisa, uma ação tão bem que vai nos ajudar a resolver esse tipo de problema. And then realizing that these good actions are actually not that good in order to solve the problems that we want. E aí vou dar alguns exemplos. Por exemplo, And so I'm going to give some examples. o sistema hoje que nós vivemos nos obriga a sermos pessoas consumistas, 100% consumistas. So the system in which we live today, for example, it forces us to be consumerists, 100% consumerists. E às vezes é muito difícil para nós que já estamos no hábito de sermos muito consumistas, se desfazer de muitas coisas em que nós poderíamos fazer, por exemplo. So it is something that is hard for us who has been, brought up in the system that makes us being consumerists to get rid of things that we are used to having. E isso faz parte de desafios nas nossas vidas. And this is part of the challenges that we are facing in our lives. E um dos grandes desafios que nós acabamos de passar na região amazônica And one of the greatest challenges that we have faced recently in the Amazon region foi enfrentar um grande incêndio que eu acho que todo mundo também, o mundo inteiro acompanhou, um grande incêndio que aconteceu na Amazônia bem recente. it was to fight a big fire that happened in the Amazon, and I believe everybody in the world saw information about this big fire. E que esse incêndio não foi somente a queima da floresta ou, né? This fire wasn't simply the sheer burning of the forest. Então, principalmente para os brasileiros que estão nessa região, que foram incendiadas, Especially when it comes to the Brazilians that live in those areas that had the fires. outras consequências virão e muitas consequências já estão presentes na vida dessas pessoas. There are some other consequences that they have already experienced, and there are others yet to come. Por exemplo, na minha própria região, no estado do Acre, por conta das queimadas, e quando se começou a chover, então hoje muitas regiões, muitas pessoas, as crianças, os idosos, estão sofrendo com o problema da diarreia, que são por conta da contaminação das águas. Okay, for example, in my region, after the burning and the fires, and then when the rain came, a lot of the children and the elders, they start suffering from diarrhea, and that has to do with the contamination of the water. A questão da água potável é um outro problema, porque os igarapés que recebem essa contaminação deixa de ser saudável para que essa comunidade possa consumir. So so this is a problem when it comes to drinking water. So the water becomes contaminated, so it's no longer appropriate for consumption. A escassez da caça, que já estava pouco em algumas regiões, e com a queimada, então a caça se vai para bem mais distante. So the scarcity of game for hunting, that was already a problem before. So after the fires, this becomes even a bigger problem. E isso compromete a segurança alimentar nessas comunidades. So that jeopardizes the food security in those communities. E com essa queimada que aconteceu, esse grande incêndio na região amazônica,
And because of all this big fires that happen in the Amazon region, foi também uma tentativa de pressionar, através do sistema de governo, de pressionar as comunidades e principalmente as empresas de que a Amazônia tem que ser explorada. the government used this situation along with some companies to spread this idea that the Amazon needs to be exploited. E futuramente, que isso já acontece na Amazônia, grandes alagações, secas, mas com cada ação dessa que acontece, se amplia esses problemas ambiental dentro da região, não só na região amazônica, mas os impactos vai causar também em outras partes do mundo. So we have already been facing problems in terms of flooding in areas and drought in some other areas, but after fires, for example, an event like this, these problems they are aggravated and they tend also to impact other parts of the world. E assim também de uma maneira bem reduzida, hoje a próprias Nações Unidas, ela discute através das COP, acho que todo mundo sabe o que são as conferências do clima, né? Como se chama? COP. Okay. So and also the United Nations, as everybody knows, through the climate conferences. COP. Que um dos objetivos da COP são criar programas para combater essas questões, por exemplo, como o incêndio da Amazônia, como as degradações que são causadas, né, pelo desflorestamento, as erosões, as grandes enchentes. So one of the things that come out of the copy of these conferences is goals in terms of what to do in order to prevent problems in terms of the erosion, the deforestation, and the problems that have been happening in the Amazon forest. E um desses programas que foi criado pela conferência, que se cria pelos governos, And one of the programs that have been created through the government é o programa de REDD+. is the program called REDD+. REDD, sim. Okay, REDD+. Que REDD quer dizer, né, redução das emissões causada por degradação, né, desmatamento e degradação ambiental. Okay, and REDD stands for the reduction of the emissions of carbon due to the deforestation and yeah. Isso, só que esse programa ainda não é uma solução para reduzir as emissões. But this program itself is not a solution per se in Não. order to reduce the emissions. Não é um programa que vai trazer qualidade de vida para as pessoas que dependem da floresta. It's not going to bring about the quality of life for the people that depend on the forests. Porque é um programa que é pago pelas próprias empresas que causam a poluição, que causam o desequilíbrio ambiental, que causam o grande efeito estufa que nós estamos vivendo. Especially because this is a type of program that is funded by the same companies that are responsible for the environmental problems, for the deforestation, for this the pollution in the greenhouse phenomenon that we are facing these days. E isso exatamente porque são as próprias empresas em que estão pagando por esse serviço. Quando elas pagam por esse serviço, elas se eximem, elas se tiram a culpa de tudo o que está causando de contaminação. Yeah, so these companies, when they fund programs like this, they try to exempt themselves from the guilt of the contamination that they cause. E ainda tem o direito de seguir fazendo a sua produção industrial e ampliando cada vez mais essa contaminação, causando esse desequilíbrio. And they also keep the right to continue with their industrial activities that perpetuate the contamination, the destruction, etc. E o foco maior desse programa de REDD é o comércio do carbono. And the main focus of this REDD program
is the Carbon trading. carbon trading. Yes. E que nas COPs se transformou um grande espaço de negociação do comércio de carbono. And at these events, the copies, it has become, it has taken like a very special stage, this thing about carbon trading. É tanto que dentro dos eventos oficiais das COP, os povos indígenas não têm voz. So much that even inside these conferences, the copy conferences, the indigenous people, they don't have any voice. Porque quem decide são os representantes dos governos, as empresas e as grandes fundações que são formadas a nível internacional para trabalhar consultoria para os governos com relação ao comércio de carbono. And so those who have a voice, they are the governments, they are the companies and also international foundations that work as consultants for governments to do this carbon trading around the world. E esse que também para nós entra como um grande desafio, né? Porque uma das coisas que nós temos a plena consciência é de que para poder trazer novamente um equilíbrio planetário com a questão ecológica e ambiental é mantendo a floresta intacta. So something that we are fully aware of is that in order to bring back, to restore the ecological, environmental balance, equilibrium, is to actually keep the forest intact. E é um pouco difícil, porque uma vez, estava na Coreia, And that's a little bit difficult because once when I was in Korea, e um representante de uma grande companhia, no caso foi da Samsung, and e the representative of a big company, in this case was the Samsung, perguntou como podia fazer para ajudar, né, na Amazônia. asked us what they could do in order to help the Amazon. E eu dizia para ele que a proposta que eu ia dar ele não ia poder cumprir, que era acabar com as empresas dele, né? And then the proposal that I had for him, I told him that he was not able to fulfill because my proposal was that he should get rid of all his companies. E aí depois ele concordou que não faria isso. E esse é um grande desafio. He agreed that he wouldn't be able to do that, and that's a big challenge. E também, hoje no caso da região amazônica, que não é só na região amazônica, hoje a questão planetária, no caso desses maiores desafios que nós temos na nossa vida. So also in terms of the Amazon region, which is not just the Amazon region, but it's also involves the whole planet, and that being one of the biggest challenges that we're facing today. E o planeta ele está dividido em três grandes ações. Três grandes ações So the planet do sistema. is being divided can be divided into three big actions. The first one being, primeiro sendo, Primeira é o domínio territorial. that's the Territorial domination. territorial domination, control. Segundo é a economia, Second is the economy, que vem através do progresso, do desenvolvimento, in enfim, the lines of progress and development, etc. né? E o terceiro é da política, dos governos. And the third one is the politics, the governments. Né? Então essas três grandes ações, So these three big actions, né, elas vão aí se distribuir em muitas consequências que causam esses grandes problemas para a humanidade. so there are many consequences that come from these three big actions, and consequences that have a huge impact on humankind. No nosso caso, por exemplo, enquanto povos indígenas que estamos vivendo dentro dos territórios ainda dentro da floresta, So in the case of the indigenous peoples, they are still living inside the forest, the territories of the Amazon forest. por exemplo, essa dominação, e aí, mais uma vez, volta aqui no programa de REDD. Por exemplo, assinar um contrato de REDD com uma comunidade indígena é se apropriar, privatizar esse território.
So, for example, now going back to this idea of domination control, that to sign a reduction contract with an indigenous community, it involves appropriation of that community. É porque funciona assim, bem rápido também. Faz o contrato, privatiza essa área para ser área de preservação, para poder sugar o carbono que uma empresa, Daqui, como é que eu digo, emitiu? que emitiu, né, essa poluição. Okay, I'm going to ask you to, the interpreter will ask for repetition. O interpreter vai pedir para você repetir, por favor. Tá. Yeah. No caso, por exemplo, do fazer um contrato de carbono dentro de um território indígena. So in the case, for example, of signing a contract within an indigenous territory, an indigenous community. Esse contrato faz a privatização desse território. So the contract entails a privatization of this territory. Porque a partir do momento que você faz o contrato, essa área vai ser somente uma área de preservação. Because from the moment that you sign a contract, the territory becomes only a territory of preservation. Servir como uma esponja na Amazônia para sugar a poluição que é, por exemplo, aqui que o Canadá emite com petróleo, por exemplo. Serving as some sort of like a sponge that will suck the carbon that is released by a company, for example, in Canada. Né? E isso compromete diretamente a vida daquelas famílias que estão vivendo dentro do seu território. And that jeopardizes the lives of those people that are living inside their own territories. E digo isso porque no Acre tem alguns projetos de crédito de carbono, contratos com crédito de carbono. And I'm saying that because in the state of Acre, there are some projects involving this carbon credit. Isso. E pessoas, né, que assinaram esses contratos foram privados, tipo dizer assim, agora você não pode mais derrubar ali um cedro para fazer uma casa mais digna para sua família, porque é uma área de preservação. Então, se você derruba isso aqui, então não vai compensar lá o recurso que a empresa vai dar para a gente. Então, aquela família fica sem ter direito de ter uma casa melhor. So, for example, in the case of communities that sign such contracts, if they needed to tear down a tree in order to build a better home for them, they wouldn't be able to do so because the area is now under the control of this company that is the other party to this agreement. E aí tem algumas ações também que entram como esse desafio para a gente fazer uma reflexão. Por exemplo, lideranças que lutam contra esse tipo de mercantilização da natureza. So another challenge that we're facing that we need to think about is also when it comes to leadership. Leaders, they're fighting against the commodification of nature. São criminalizadas. These people are criminalized. Muitos são penalizadas. Many of them are punished. E muitos ultimamente têm sido assassinados. And many of them have recently have been actually murdered. E isso fica impune porque ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. And that goes unpunished because nobody is actually held accountable for that. Eu acho que vocês devem ter visto o último assassinato, inclusive covarde e cruel, que aconteceu de uma liderança que é guardião da floresta do povo Guajajara no Maranhão. I think you probably heard of this one of the latest murders that happened in the Amazon region. And that was the leader of the Guajajara, that he was cowardly and cruelly murdered. E principalmente hoje, o governo brasileiro, no caso do Brasil, o governo brasileiro querendo acabar com todos os direitos que garante a preservação ambiental. And this is in the context of where you have a Brazilian government that is trying to get rid of all the
rights, all the protections, environmental rights. E aí envolve povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, And that enfim. affects indigenous communities, traditional communities, quilombolas, etc. E isso não é só o direito na floresta, da cidade também, como o direito trabalhista, direito da mulher, direito do idoso, da aposentadoria, And enfim. this is affecting the rights not only of those in the forest, but also the people in the cities, the rights of women, of senior citizens, of the children, of workers, etc. Enfim, tudo isso para nós nos está representando na atualidade e também como um desafio, enfrentar esse grande processo de genocídio, que aí nós estamos chamando de um novo processo de neocolonialismo e de genocídio civilizado, que é isso hoje que acontece na questão da civilização, que tudo está sendo feito através de projetos de leis na caneta, porque antes nosso povo era assassinado com fuzil, metralhado. Hoje é através de leis, né? E do teclado. And this is another big challenge that we're facing as indigenous communities is also what we call, this is a new form of neocolonialism, and we are suffering what we call the civilized genocide. And we talk about what we are referring to as civilized genocide just because in the past our people used to be murdered by guns, but nowadays they're being murdered by bills being signed into law, and so it's a different type of massacre. E aí, como proposta, como sugestões em que nós temos tentado fazer um consenso, principalmente entre nós, o nosso povo, nós já percebemos que o modelo que nós temos hoje do sistema governamental não é um modelo que vai atender essa necessidade de mudança. Ainda é um modelo... desculpa. Sorry. No, actually, the interpreter likes to say that he's recovering from a cold. Hence the... ok, eu estou recuperando aqui de uma gripe. Tudo bem. So, what we're trying to reach as indigenous peoples, we're trying to reach a consensus, realizing that the kind of government model that we have today is not able to deal with the changes that need to be brought about. Porque ainda é um governo, ainda um sistema muito corrupto. Because this is still a type of government, it's still a type of system that is very corrupt. É um sistema muito racista, Very racist. é um sistema que não trabalha a igualdade social de nenhuma forma, That does not care about social equality in any possible way. porque o modelo de sistemas governamental que nós temos hoje são governos que trabalham para a grande burguesia, que trabalha para as grandes empresas e não governam para o povo. Because the type of government that we have today is not focused on working for the people, but working for the big companies, for the bourgeoisie. E isso é só a gente fazer uma análise, é muito claro isso, muito presencial para nós. Se a gente faz uma análise hoje de tudo que está sendo, que foram construído e de tudo que está sendo desconstruído novamente, And this is something that we can see by analyzing everything that has been built before and then everything that is now being destroyed. cada um de vocês vão entender que eu não só estou apenas falando aqui, ou estou tentando colocar do nosso sentimento a realidade do que nós vivemos da nossa comunidade, no nosso país, na nossa região. So each one of you would be able to see through this analysis that what I'm trying to say here is what we are actually living and experiencing in our communities. E uma das coisas que nos ajudou bastante, principalmente no Brasil, And one thing that has helped us a lot, especially in Brazil, foi a mobilização internacional. is international mobilization. Eu acho também que vocês acompanharam que em muitos momentos, constantemente está acontecendo mobilização internacional em defesa da Amazônia,
contra esse retrocesso de direitos. So you can see that at this very moment, it's happening in different parts of the world, this mobilization for the protection of the Amazon against the destruction of rights. Então, enfim, isso são que nós estamos chamando de, às vezes, perspectivas que nos causam somente ilusões e nos traz um momento muito frustrante, às vezes, por não ver essas mudanças acontecerem. The interpreter would like to request repetition. Eu queria que você repetisse o que você Tá. acabou de falar. Tá, são ações que está muito clara para nós que não vai trazer mudanças reais para o nosso meio. So the actions that we see happening, it's very clear for us that they're not going to be able to bring about the changes that we need in our environment, in our communities. Que aí a gente sempre fala assim, é como você falar da doença, falar do problema, mas não tratar essa doença, não trazer essa solução. Yeah, it's like just, talking about a disease, referring to it, but not really treating the disease, not bringing any solution for the disease. E isso, essas perspectivas, essas informações, como eu falei no início, nos traz apenas o desejo de mudar. Nós ficamos, como é que eu posso dizer, nos ilude, né? E, enfim. So all this information, all these things that I referred to before, they give us like this desire to change some illusions, but that's all. Enfim, então, acho que o meu tempo já está, I think that my time is já up. tem uns 5 minutos ainda, mas no modo mais geral, eu gostaria de poder compartilhar um pouco esse sentimento, essa informação, né, neste momento. So in a very broad way, I wanted to share this sentiment with you, these things that have been going on. Porque se a gente for colocar tudo detalhado, nós vamos passar aqui a noite conversando e não vai acabar as informações. So, because if I were to give you all the details, we would spend the whole night here talking and we wouldn't even cover all the details. Mas para finalizar, eu gostaria de mencionar But just to finish, I would like to mention uma das ações que nós estamos fazendo, one of the actions that we are currently doing. que nós estamos criando um projeto chamado o Projeto da Teia das 5 Curas. So we're creating a project called Teia das 5 Curas, which is like The web. the web of the 5 cures. Isso, que five inclusive temos aqui os membros, né, que eu gostaria se puder vir aqui na frente. So actually we do have some members of this web that I would like to ask if you come to the front. Okay, so people in the team, The people that are part of this team, just show your faces. including the students. Esse projeto, ele é um projeto que foi idealizado, né, por nós enquanto povos indígenas, em parceria com essa universidade, através da professora Vanessa. So this project was envisioned by us indigenous people in partnership with this university through the Professor Vanessa Né, de outros professores, né, como and other professors. Cash Ash, e Sharon. Cher e enfim, né? Então aqui uma Obrigado. E eu fiz questão de poder convidá-los aqui para dizer exatamente isso, And I really wanted to invite you here to say exactly that, que é um momento de nós tomar uma atitude. because the time has arrived for us to take action. Não importa muito ela qual seja, mas se nós fizermos alguma coisa, It doesn't matter the action per se, but it's just by taking action, if we do something,
nós já estamos fazendo a nossa parte. We're already doing something. E esse time que está aqui, desse projeto da TI da 5 Cura, And this team that you can see here, they're part of this project, the Web of the Five Healings. vai ter um desafio muito grande de tentar sistematizar a cura das relações They're going to have a big challenge when it comes to systematizing the healing of relations, a cura do pensamento, the healing of thinking, a cura do coração, the healing of heart, a cura que nós estamos chamando do ciclo da Mãe Terra the healing of what we're calling the Mother Earth cycle, e a cura das trocas. and the healing of the exchanges. Né, que se alguém quiser compartilhar um pouco também, acho que ainda tem um tempinho, And if anyone would like to speak Alguém a little do- bit about that, da have a equipe little bit of sobre o- time a TI das 5 Curas. about the Web of the Five Healings. So I just wanted to explain that the slides that you have there are part of the notes for a book that will be launched next year around this time that Ninawa is writing. So he went off completely the notes, so I had difficulty following where he was going with that, but I can send you the notes if you want as a PDF. And it was too much information anyway, I think. But in relation to the research project that we have with UBC, it's a short funded, it's through an insight grant related to decolonial forms of social innovation. And we're trying to find ethical pathways and pedagogies for North-South engagements, learning and unlearning that are ethical and that lead to the ethical sharing of knowledges and also of medicines. So this project addresses 4 denials. The analysis starts with 4 denials. The first denial is the denial of systemic violence, the fact that we are complicit in harm, that all we have here today, what underwrites our livelihoods, is violent. And the second denial is the denial of unsustainability and the limits of the planet. The third denial is the denial of entanglement, as Ninawa said, we're part of a wider metabolism, and we keep insisting that we are separated from each other and from the land. And the last denial is the denial of the magnitude of the problems that we will have to face together and the need to have difficult conversations between ourselves without relationships falling apart. So we're trying to create an environment on our side first where we can hold space for that. We are working with the communities in the South, several communities in Brazil, some communities in Peru that are feeding and inspiring us to develop pedagogies in that direction. And in terms of the research project, we are looking at case studies that set horizons of hope beyond modernity. So and there are 5 things that we're looking for in the case studies. The first one is examples from the indigenous communities of modern forms of social economy that go beyond capitalism, socialism, and anarchism. So we're trying to make what is unintelligible or unimaginable probably a little bit more understandable. Then we're looking for horizons of hope set beyond nation states and borders as mediators of relations. We're looking for examples of horizons of hope set beyond the separation between man and nature, the anthropocentric patriarchal form of separability we're used to. We're looking for horizons of hope that look beyond a single story or a single rationality, a single story of progress, development, and human evolution, beyond social mobility as the purpose of life, and beyond consumption of goods, knowledge, relationships, experiences, and even critique as a mode of relating to the world, which is interesting in the sense of academic writing, for example. So we're trying to create examples that will inspire us to remember that it is possible to think to imagine in a very different way, and then to open up a form of existence that could be needed if we're going to heal the metabolism. And in that sense, the 2 projects that we have, it's actually the same project with 2 faces.
There's the face of the Teia das Cinco Curas. If you go to the website, you will see the information in Portuguese and geared towards the communities in the south. And the Gesturing Towards the Colonial Futures website is an English-facing website that is asking us in the north to shed our arrogance and poop our vanity in order to be able to meet and encounter these communities on very different grounds from the ones that have been in place so far, which are to do with appropriation, extractivism, instrumentalization, and misinterpretation of what they want to offer. So the Gesturing Towards the Colonial Futures is like our space of work, our workspace in preparing ourselves to receive the gifts that are being offered by the indigenous communities. The Teia das Cinco Curas interface is the interface of the communities and the space that they have to integrate between themselves and create a curriculum that can be shared with us and between themselves as well. They're learning a lot from each other, and we also, as part of that project, we have a north-south exchange. So we are bringing people from Canada to Brazil and Peru. We're bringing people from Brazil and Peru to Canada. There's also Mexico involved in this in a different phase of the project. Nina Lai and Mama Maria will be back here next year twice, once in July and another time in November when hopefully Nina Lai's book is going to be launched. Today we have Cash Hanaku's book being launched, and the series of the books is called Towards Braiding. And it is hosted, it's based at the organization called Musa Guedes, who does the match funding for the project. They're very generous. We receive generous support from them as well. I think that's it. Anything else? Let me just turn. No. You want? Okay. Okay. You, what? What? The med. Rapé. Aqui não dá. Aqui não. A medicine song? The song, a medicine song, that's what he was saying. Ah, sim. So anybody else wants to say anything? No? 3, 2, 1, okay. So, eles estão pedindo uma canção. Vou cantar agora. Tá bom. Tá bom, obrigado. Tá bom, quem quer cantar? So who would like to sing? Ficou melhor para a tradução. Então, nós poderíamos fazer um grande círculo. O que vocês acham? So we could make like a big circle. What do you say? Isso, tá bom. Ok? Ok? Podemos dar as mãos. And give, let's hold hands. Então, agradecer mais uma vez o Grande Espírito Thank one more time the Great Spirit por este momento, for this moment, pelo compartilhamento das informações. for the sharing of information. E eu vou cantar uma canção, uma música tradicional do meu povo. I'm going to sing a traditional song of my people. Uma música que a gente chama de pacarim. It's a song that we call Pacarim. São poucas palavras, It's just a few words, mas é uma música para a gente dançar com a Mãe Terra.
but it's a song that we use to dance with Mother Earth. Então, quando nós for cantar, nós vamos fazer só esse movimento aqui, para lá, para cá, So as we're singing, Pra lá, we're making this pra movement cá. here. né? Esse é o movimento que a Mãe Terra Side faz. to the other, because that's the movement of that Mother Earth also makes. Isso. Pode continuar aí. And just continue doing this movement. Ok. House, 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 house. Họ mơ sa cùi Họ mơ sa cùi Tiri tiri inuma Tiri tiri inuma Ay 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 Hơ mơ sa cùi Hơ mơ sa cùi Tiri tiri inuma Tiri tiri inuma Ay 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 Hơ mơ sa cùi Hơ mơ sa cùi Tiri tiri inuma Tiri tiri inuma Ay 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 House, house, house. Pode sentar de novo. daí Pode faz as sentar. perguntas. Isso. Can take your seats. And if you have any questions, Obrigado. My question, I guess, would be about how can we, as like students and people with voice, or how can we be helpful or beneficial in a meaningful way? Okay, so you're asking the three questions and then you will respond all of them. okay. So just recap. Yeah, we're gonna wait for 2 more questions, and he's gonna answer all the questions. Thank you. Thanks for the sharing. My question is, how did you come up or how did you select the 5 healings? And can you explain a little bit more each one of them? My question is, how can we use the world's laws as a tool for healing? How can we kind of harmonize and change our legal systems? And I'd really like to hear more about carbon trading and red and why that's problematic. Então, acho que agora eu posso falar até no microfone, né? Acho que agora a gente pode dividir o microfone. Você vai falar em português? Okay. Certo. Bom, então, agradeço pelas perguntas. Primeiro, essa é uma pergunta sempre, né? Sempre nós estamos se perguntando como podemos fazer, né, para poder ajudar a mudar essa realidade. So thank you very much for the questions. The first one, yeah, it is usually a very good question. So what can we do in order to change reality? What can we do to change reality? E nós sempre estamos respondendo que existem muitas maneiras como nós podemos contribuir, dar a sua contribuição.
por exemplo, o projeto da Teia das 5 Curas, Yeah, so there are many ways in which we can do this. For example, the project of the Web of the 5 Healings. já tem espaço para quem quiser fazer alguma coisa. Por exemplo, nós estamos discutindo várias ações, né? E vocês viram que nós estamos pensando em atividades do tamanho desse nosso planeta Terra. Mas olha só o tanto de pessoas, o número de pessoas que tiveram aqui na frente, né? Então, somos pouco, precisamos de pessoas. Desculpa. So we have a space within this project of the Web of the 5 Healings so that people can join, they can do something. And we've been discussing different actions that can be taken, and we have activities. And if you look at the amount of people that came to the front, as you can see, there are not many people involved, so we definitely need more people to get involved. Por exemplo, nós vamos precisar de doações, nós vamos precisar de voluntários, nós vamos precisar produzir materiais. Yeah, so we need donations, we need volunteers, we need to produce materials. E aí, como uma das ações já concreta que está acontecendo, inclusive, dentro desta universidade, são as mobilizações dos jovens, dos estudantes, né? Que convidá-los, aqui tem alguns, né? Convidá-los também, se puderem vir falar um pouquinho. So some concrete actions that they are already underway. For example, the mobilization of young people, of students, and if you can come to the front to talk a little bit about that. Mas deixa eu só responder esses aí, eu passo no final. Vai responder Isso, aí eles falam em seguida. Okay, they will talk after Yes. the answer. Okay, so just the interpreter would like to say that he's gonna also address the other questions before the microphone is actually passed on given to the people that are going to talk about their actions, okay? Isso. Então, existem várias maneiras de como nós podemos compartilhar, né? De como nós podemos, na verdade, construir junto uma proposta de solução. No nosso caso, enquanto povos indígenas, nós escolhemos proteger a floresta, né? Mas se você é estudante, você pode mobilizar os outros estudantes, né? Você pode fazer, nos ajudar a fazer a divulgação dessas informações, né? A fazer esse trabalho de conscientização. So there are different actions that can be taken. In the case of indigenous people, we're mobilizing to protect the forest. Students, they can do things such as to spread the word about the actions that need to be taken. E uma ação que eu acho muito importante e que é muito bonito, inclusive, a gente sempre diz, quem puder plantar uma árvore, plante uma árvore, ou plante 2, ou 10, ou 100, porque nós temos esse hábito do sistema de só colher, de só retirar da natureza e nunca devolver. So, and one very important and action, and beautiful action, is that any one of us can actually do is just like plant a tree, plant 2 trees, 100 trees if you can. Because we have this old habit of only taking things out of the environment without giving anything back. Enfim, tem várias maneiras. E enquanto a escolha dos temas do projeto da Teia, das 5 curas, So as for the second question regarding the choice of these 5 healings, the web of the 5 healings, como eu mencionei anteriormente, no caso, por exemplo, a cura das relações, dá um exemplo.
Hoje nós vivemos muito do consumismo, né? So just to give an example, when it comes to the healing of relations, today, as you can see, our lives is pretty much based on consumerism. E aí vou dar um exemplo da minha própria comunidade. I'm going to give an example using my own community. Nos tempos anteriores, quando a gente fazia uma atividade na aldeia, ou caçava, ou ia fazer um plantio, So in the past, when we used to go hunting, or if we were planting something, sowing something, então toda a comunidade ia junto all the fazer esse community trabalho. would get together to do this work together. Quando pescava, pegava os peixes, dividia com a comunidade. When we went fishing, the fish would be divided among the community. E hoje em dia, se você vai, por exemplo, faz uma mesma pescaria, se pega os peixes, a comunidade já não quer mais dividir, já quer vender dentro para os seus irmãos. And nowadays, if we do the same activities, if we go fishing, the fish that are caught, the people in the communities, they don't want to share the fish with other members of the community. They want to try to sell the fish now to other members of the community. Então, com isso, nós pensamos que os seres humanos têm que ser mais solidários uns com os outros. So, in that sense, we believe that human beings, they need to show more solidarity towards each other. Enfim, um outro exemplo, o porquê nós escolhemos, por exemplo, a cura do pensamento, por exemplo. So another example, why did he choose, for example, the healing of the thinking? Tudo que eu informei aí, um dos exemplos, o crédito de carbono, às vezes a gente recebe uma certa informação. So the things that I referred to before regarding the carbon credit. So sometimes the way we receive the information. Que às vezes nos faz acreditar que são ações boas, ações que vai resolver certos problemas. So we receive this information and we start thinking that, oh, this is something good, that there'll be uma coisa boa. Às vezes a gente pensa que é uma coisa boa e So não é. sometimes we think it's something good, but when in reality it's not. Então achamos também que o ser humano tem que mudar a sua maneira de pensar. Por exemplo, a sua relação com a natureza. So we think that human beings need to change their way of thinking. For example, their relationship with nature. E isso que eu falei, de achar que a natureza são recursos naturais, quando na verdade são seres sagrados. So, for example, this whole idea of seeing nature as just natural resources, whereas in fact nature is sacred beings. Enfim, num modo geral, os 5 temas do projeto da TEIA. So, in general, the 5 themes of this project of the Web of the 5 Healings Tem esse objetivo de fazer com que nós possamos fazer uma reflexão para nós se auto-reencontrar. aims to allow us to ponder over issues so that we can refine ourselves, E quando rediscover ourselves. nós se auto-reencontramos, nós revivemos novamente a nossa essência espiritual. So in this process of self-discovery, we relive our spiritual essence, De saber que a água não é só água para a gente beber, of knowing, of realizing that water is not just water for drinking, mas é um ser vivo que nos dá vida. but it's a living entity that also gives us life. De não achar que o ar é algo que pode ser só um comércio, And not just thinking that air, it can be just used like for trading, mas é que nos mantém vivo ainda. is what still makes us, keeps us alive. E uma coisa muito interessante da cura do coração
And one thing very interesting about the healing of the heart é que muitas pessoas, e principalmente pessoas que estão dentro do sistema, está deixando de amar o seu próximo. is that many people, especially people living within the system, they are no longer capable of loving their neighbor. Por conta disso, existem as guerras, And that's why we have the wars. né? Enfim, são alguns exemplos dos temas, por que nós escolhemos, né? Então, o objetivo é fazer com que nós possamos se encontrar cada vez mais na nossa espiritualidade, na nossa razão de viver. So these 5 topics, they aim to allow us to rediscover ourselves in our ability to love, to relate, E também nas obrigações que nós temos. and also in our the duties that we have. E o comércio de carbono, por que que é um grande problema? And why is the carbon trading so problematic? Primeiro, com alguns exemplos que eu já dei. Primeiro que o crédito de carbono, o programa RED, não vai reduzir as emissões. This carbon trading program, the RED program, it's not going to reduce emissions. Ao contrário, isso está dando a liberdade para que as empresas, a indústria continuem poluindo cada vez mais. E isso causa o problema, aumenta o problema da humanidade. On the contrary, this is allowing for companies to continue polluting, and this is only increasing the problem. E no nosso caso específico, por exemplo, vou citar aqui algumas coisas. Divide o nosso povo, So in our case in particular, for example, I'm going to be mentioning a few things. For example, it is dividing our people, faz a cooptação dos nossos líderes, is co-opting our leaders, privatiza os nossos territórios, privatizing our territories, né, coloca esses seres sagrados como um comércio para comercialização. so it is transforming these sacred beings into just sheer commodity for trading. Quando priva um território, como é que eu posso dizer? Fere os direitos humanos, desrespeita os direitos humanos. So that when they're privatizing territories, it is also they're also harming people's human rights. Os recursos que são arrecadados para proteger, por exemplo, a Amazônia, para melhorar a vida das pessoas, entra dentro da corrupção. Esse recurso não chega nas comunidades. So all the funding that is aimed at protecting, preserving the Amazon forest, because of the corruption, it never reaches the communities. Criminaliza, marginaliza essas comunidades e as lideranças. There's the criminalization, marginalization of the communities and their leaders. E no Brasil está causando o assassinato de lideranças. And in Brazil, this is also causing the murder of leaders. Então essa é algum de muitos impactos que causa esse projeto de RED, com esse programa de RED, principalmente com o comércio dos créditos de carbono. So these are just some of the impacts. They are the direct result of a RED program, for example, the carbon trading program. Na África, por exemplo, na Quênia, In Africa, for example, in Kenya, algumas comunidades que firmaram um contrato com carbono, some communities that sign contracts for carbon trading. quando findou o contrato, aquele povo, esse território, deixou de ser território tradicional daquele povo. Some of the people involved in the contract, at the end of the contract, they ended up losing their traditional territories. Então tiveram que expulsar as pessoas daqueles territórios porque aquele território tinha que ser de preservação para o comércio de crédito de carbono, para acumular, né, o crédito de carbono. So these people, they were expelled from their territories because the territories needed to be preserved and used for preservation, used for the carbon trading program. Então, eu posso até sugerir para vocês, se vocês acho que está disponível na internet, um filme chamado Zembla.
I can also suggest for you all that you watch a movie that I believe it is also available online. It's called Zambla. que conta toda a história como aconteceu na comunidade desse povo na África. So that tells the story of what happened within the community of these people in Africa. E como uma das atitudes, eu vou dar essa oportunidade ao jovem So now I'm going to give an opportunity for the young people falar um pouco dessa experiência e dentro desse projeto to talk about their experiences in this project e do trabalho que eu achei um trabalho importante do que eles estão fazendo dentro dessa universidade. Eu participei 2 dias das atividades, achei fundamental como uma ação concreta. The important work, to talk about the important work they've been doing inside this university. I joined them for 2 days of activities and I found those activities to be crucial. E quem sabe futuramente também não tenha uma mobilização dos professores, do dirigente da universidade, And maybe in the future we would have a mobilization also. Who knows, of the professors of this university, the administrators of this university. Hello, my name is Ben Zuckerman. I'm a student here. And a whole bunch of the students and recent graduates that you saw standing up here in a line were part of a collective that put on a workshop congress called Unbecoming Modernity that just wrapped up. We've been going the past 2 days. And we're aiming to explore questions of our attachments in this university, through this university, to the systemic violence that supports these developments and the regimes that Nina was talking about. Those that are visible and that we can figure out how to work with, and those that are invisible and perhaps unknowable, and how to render those visible in ways that we can work to change those, while not denying, of course, our complicity, our ongoing complicity with them. So I think we were responding to a question about what we can do to help, and I think that's a really big question, and that's an ongoing discovery of various answers. And so this is one of the things that we did to put together, is we took a bunch of the material that we found from Gesturing Towards Decolonial Futures, and we're so grateful for that, and all the people and the work that has gone into this, because we finally found work as undergraduates that we felt like was in resonance and in alliance with, of course, with the catastrophe that is here and the catastrophe that is potentially to come. And so we're just, the way that we did it was we took a lot of the material and we wanted to engage that and just continue to share it. And we're open and experimental group of people who are always so happy to have other people contact us. So if you see anyone in the crowd that you recognize standing up, please come up to any one of us, and we would love to continue exploring and working together, and in hopes for a future that is potentially, but not necessarily, wiser, as Vanessa would say. Ok, obrigado. Uma mais pergunta e daí a gente passa. Isso, pode ser, pode ser. So just one more question before we move on to another speaker. To book launch. To Book launch. book launch, yeah. Uhum. Any other questions here? So when you face adversity, because I'm sure there's quite a lot that you faced in your life, how have you dealt with Você this enfrenta in the a immediate adversidade presence of adversity, but also in the the aftermath of the adversity that you have faced? How have you dealt with that? como lidar And com a how would you adversidade suggest no momento que that aquilo está when people acontecendo e here depois que também que acontece? Want to deal with adversity that they face from, be it their institution, be it their teachers, be it their peers, whomever, they respond to that in the moment, but also in the aftermath of that adversity. Então, basicamente, como lidar com a diversidade. Ele está usando um exemplo, por exemplo, no caso também de estudantes que às vezes sofrem diversidade vindo de
professores, de colegas, Uhum. da família e tal. Uhum. Assim, como lidar com a diversidade no momento que aquilo está acontecendo com você Uhum. e também depois, lá na Uhum. frente, depois que aquilo já aconteceu. Bom, nós vivemos num ambiente, num planeta que é um planeta cheio de preconceitos. So we live in a world that is filled with prejudices. E isso eu digo, tiro como exemplo de muito, eu mesmo, aconteceu isso comigo, e de muitas pessoas da minha comunidade que saíram da aldeia para poder estudar numa universidade, por exemplo. So I'm gonna use as an example myself and also other members of my community that left the community in order to go to a different place, for example, to go to university. A primeira coisa que nós enfrentamos somos vistos como inferiores. So the first thing that we were faced with is the fact that we were seen as inferiors. Porque o sistema não reconhece os nossos conhecimentos como conhecimentos importantes também. Because the system does not acknowledge our knowledges as being something also important. E isso, um exemplo da universidade, mas é uma relação geral com o sistema em que nós vivemos. So I'm using the example of the university, but this is something that also happens in general within the system. Por exemplo, se eu estou com minha roupa tradicional, com meu cocá sagrado, So if I'm wearing my traditional clothes, my sacred kokak, as pessoas me olham como uma coisa diferente, coisa de outro mundo, por exemplo. my sacred headdress, people would normally look at me thinking that I'm somebody from a different planet. Mas se eu coloco uma roupa social, But if I wear, for example, dress clothes, tenho um iPhone, if I have an iPhone, estou conduzindo um automóvel, if I'm driving a car, as pessoas olham para mim e dizem, você não é mais indígena. and people would look at me and say, oh, you're no longer indigenous, Ou então você é um indígena civilizado, or you're a civilized indigenous person. né? E depois que, como exemplo da educação, depois que a pessoa se forma, por exemplo, And going back to the example with education, after the person graduates, o mercado não oferece o trabalho para ele porque ele é indígena. the market, this person would not be hired by the market because this person is indigenous. E assim é o que acontece num sistema, num modo geral. And this is what happens within the system in general. Em ter que lidar no dia a dia, no trabalho, no dia a dia na viagem, no dia a dia, eu mesmo, por exemplo, quando venho no avião, eu já me acostumei. Antes eu ficava um pouco assustado, mas agora eu me acostumei mais. So, for example, and this is something that happens on your daily life, having to deal with things that happen at work or when you're traveling. So, for example, in my case, something that happens when I'm traveling by plane, but now I've gotten used to it. O que acontece no avião? Quando eu entrava no avião, as pessoas já ficavam paradas assim, olhando e ficavam me olhando até eu sentar. So when I was getting onto the airplane, people would just look at me, staring at me, and they would keep, just staring at me until the moment I would just sit down. E quando eu falava que era da Amazônia, as pessoas perguntavam, mas você sabe falar? And when I told them that I was from the Amazon, people would say, oh, but you know how to speak. Então, isso é o que a gente enfrenta no dia a dia. And this is something that we face on a daily basis. E essa diversidade, ela representa também, não só esse dia a dia, mas representa a luta em que o nosso povo veio durante esses séculos todos. And this adversity is not something that we're facing today on a daily basis, but this is something that our people has been faced with throughout the centuries. Tipo, para finalizar, no Brasil se dizem muito assim, é muita terra para pouco índio. So in order, just to finish my point, for example, in Brazil, people would normally say, oh, there's like too much land for just very few indigenous people. Mas aquele território todo era nosso. But the whole territory belonged to us. E como diz assim também,
A Amazônia tem que ser explorada. And people would say that, oh, the Amazonians should be exploited. E por isso as pessoas não podem morar gente dentro dela. And that's why no one should be living inside the Amazon. E isso nos fere diretamente, o nosso sentimento, o nosso coração. And this hurts us directly. It hurts our feelings. It hurts our heart. Porque nós, sem o nosso território, nós vamos ser uma pessoa perdida no mundo. Então, vamos ter sentido de viver. Because us, without a territory, without our territory, we would be a lost people. We wouldn't be just anyone in the world. We wouldn't be anyone in the world. Enfim, é isso que a gente enfrenta. Anyway, so that's basically what we face in terms of adversity. Ok? Mais alguém? Ok, então chamou o Cash, né? Ok, se alguém não tem mais uma pergunta ou If uma... nobody has any other questions, any more questions? Ok, então vou chamar o professor Cash. I'm gonna ask Professor Cash to come here. Sim, Chamar aqui. sim.